Então vamos lá. 62. O que aconteceu com o ambiente de inovação que cada vez mais confunde empresas grandes com grandes empresas? Vou começar falando algo que me parece bastante óbvio, mas que vai ser importante como introdução para o nosso devaneio conjunto aqui. Vamos supor que eu queira ser a pessoa mais saudável do mundo, que a gente queira fazer aqui uma jornada para ser a pessoa mais saudável do mundo. E aí a gente pega como única métrica a ideia de que ter bastante músculo e pouca gordura é ser saudável. E aí, para ter bastante músculo, eu uso dos métodos mais contestados. Me aproprio aí de técnicas como anabolizantes, que vão fazer eu crescer em termos de musculatura, mas que vão cobrar o preço em outro lugar. E de novo, se eu não medir essa externalidade, medir só o músculo, eu vou dizer assim, olha, estou super saudável, mas a conta vai estar sendo cobrada em outro lugar. Ou até o contrário. Se eu chego para fazer um check-up e o profissional de saúde diz, olha, você está acima do peso, você tem que emagrecer, e o meu entendimento, a minha interpretação disso é que quanto mais magro eu for, mais saudável eu vou estar. Eu posso estar em algum momento desnutrido, me olhando no espelho, dizendo, estou super magro, mas com índices que não indicam que eu esteja pleno. Se eu perguntar para vocês como é que eu meço o caráter de uma pessoa, isso vai ter alguma relação com o quanto ela tem na conta bancária? Se eu perguntar para vocês quanta gentileza uma pessoa gera aos seus parceiros, aos seus entes que o cercam, isso vai ter alguma coisa que tenha uma relação direta com a conta bancária? Se eu perguntar para vocês o quanto uma pessoa gera novas ideias que transformam o mundo, que inspiram as pessoas, isso tem direta relação com a conta bancária? É através da conta bancária que eu descubro isso? É óbvio que não. É óbvio que não são os números da conta bancária que indicam se uma pessoa é generosa, gentil ou que ela está tendo uma produção intelectual que de fato muda o mundo. Então, uma grande pessoa, um grande ser humano, ele não se mede por essa métrica, assim como a saúde não se mede só pela magreza ou só pela quantidade de músculos. E aí a gente faz uma analogia com as empresas. Por que a métrica para uma empresa ser relevante é necessariamente o faturamento, ou o crescimento, ou o ROI, ou o número de clientes, ou o número de sedes em diferentes países? Quem inventou essa métrica, né? Quem inventou essa métrica? Porque essa métrica não está expressando se essa empresa é uma empresa relevante, se essa empresa é uma empresa criativa, se essa empresa é uma empresa diferente, se essa empresa é uma grande empresa. O que essa métrica está dizendo é que essa é uma empresa grande. Ser uma empresa grande é só ser grande. Em muitos casos, como o do anabolizante, ser grande não é ser saudável.
Então, quando é que a gente começou a confundir a ideia de uma empresa grande ser necessariamente uma grande empresa? É como se um fosse consequência natural do outro e, pelo contrário, quanto mais eu trabalho com empresas grandes, mais eu vejo que elas são, na sua maioria, só grandes, mas não relevantes, não diferentes, não criativas e não transformadoras. E aí, para explicar esse conceito, eu criei um termo chamado impermanência propositiva. Impermanência propositiva tem a ver com a lógica da Kate Haworth, que eu falei da economia Donut, mas como eu já dei o spoiler lá, ele não só pensa nessa curva S, nesse platô de crescimento, de estabilização pós-crescimento, mas também numa aceitação de que tudo no universo é finito. Tudo no universo é finito. E aí a nossa empresa não vai ser finita. Então, o conceito de impermanência propositiva é a ideia de que, eu tenho que ter uma proposta para o mundo. Olha, eu quero transformar o mundo assim, eu quero transformar o mundo assado. Uma proposta clara. E a ideia de que, ao entregar essa proposta, eu tenho o direito de crescer, mas não crescer a qualquer custo. O terceiro item é aceitar que, se eu transformei a realidade, inspirei outros empreendedores e empreendedoras, se eu deixei o meu legado na sociedade, parece que eu cumpri muito da minha missão. E aí, continuar existindo de maneira artificial, à força, cobrando um preço das externalidades que não se justifica, não me parece que a gente ainda esteja nos eixos, parece que a gente derrapou dos eixos e se perdeu dentro da nossa missão original. Dizendo em outras palavras, não tem nenhum problema eu construir uma organização, ela ter um sucesso efêmero de 1, 2, 5, 10 anos, e em algum momento eu aceitar que, pavimentado o que eu tinha que pavimentar, para que outras pessoas peguem o bastão, dessa corrida de revezamento, e continuem construindo um mundo melhor, eu posso aceitar com tranquilidade que a empresa não precisa existir mais. Por isso, o impermanência. Por isso, o propositivo. Essa ideia de impermanência propositiva é o que me encanta nas organizações. E quanto mais eu vejo essas multinacionais gigantescas, sem essa impermanência propositiva, mais me parece que elas são grandes apenas em tamanho e não em visão. Claro que esse é um conceito complexo, um conceito que num vídeo curto aqui eu talvez não tenha chance de aprofundar da maneira como eu gosto de aprofundar, mas acho que fica o recado como uma sementinha para a gente operar no dia a dia. Ser uma empresa grande ou ser uma empresa grandiosa? Ser uma empresa grande ou ser uma empresa relevante? Ser uma empresa grande ou ser uma grande empresa? Eu acho que é nisso que a gente tem que se apoiar.